Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão da FEI, que fala o seguinte: uma residência ela consumiu no ano de 2000, entre os meses de janeiro e março, 1,6 kg de gás natural. O gás natural ele é formado pelo metano, tá? Aqui tem a fórmula CH4. Então tá aqui. 1,6 kg de gás natural. O volume consumido em metros cúbicos, medido na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, considerando o gás natural como metano puro, porque na verdade o gás natural ele é uma mistura de gases, tá? Só que ele tem mais na sua composição metano do que outros gases. E aqui a gente vai considerar ele como sendo metano puro. Aí ele vem e fala para a gente alguns dados, que são as massas do hidrogênio e do carbono, e também o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão, que são a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. A gente vai ter um volume molar, que é um volume para cada mol, de 22,4 litros por mol do gás que a gente estiver trabalhando. Aqui a gente vai trabalhar com gás metano, que é o CH4. A primeira coisa que eu vou fazer é, como a questão me deu uma massa e ela quer saber um volume, eu vou primeiro calcular a massa molar que eu tenho do gás metano. Por quê? Aqui embaixo, a questão ela me fala o volume que eu tenho para cada mol. E na massa molar, eu consigo descobrir a massa que eu tenho para cada mol. Então, eu vou utilizar a informação de número de mols para relacionar o volume molar com a massa molar. Parece meio complexo, mas não é. Eu vou te mostrar como que a gente faz esse cálculo. Bom, para a gente calcular um negócio chamado massa molar, você basicamente vai fazer o seguinte: vai separar todos os elementos químicos que você tem dentro da molécula, do metano, que são carbono e hidrogênio. Quantas vezes o átomo de carbono aparece dentro da molécula? Não tem nada na frente dele, significa que ele aparece uma única vez. E na frente do hidrogênio tem o número 4, porque ele aparece 4 vezes. Você vai multiplicar a quantidade de vezes com que eles aparecem dentro da molécula pela massa deles. A massa do carbono é 12, você encontra aqui nos dados, e a do hidrogênio vale 1. Então, você vai multiplicar a massa do carbono 12 por 1, porque ele só aparece uma vez, vai dar 12, e a massa do hidrogênio, que é 1, por 4, porque nós temos 4 hidrogênios. Depois, você vai somar essas massas, ó. 2 mais 4, ou 4 mais 2 vai ser igual a 6, e 1 mais ninguém é 1. Esse 16 que eu encontrei aqui embaixo, ele é justamente a massa molar do metano. Então, vou representar assim, emissão, que é massa molar de CH4, vale 16 gramas por mol. A massa que eu tenho do metano é de 16 gramas para cada mol de metano. Só que me vem uma informação importante aqui embaixo, ó, que diz para gente que esse gás, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem um volume dele que é de 22,4 litros para cada mol. E eu também sei que eu tenho 16 gramas para cada mol. Então, eu posso fazer a seguinte relação, olha só. Dizer que eu tenho 16 gramas de metano, 16 gramas. Eu vou colocar até um pouco mais embaixo. Eu vou ter mais um cálculo para colocar aqui, ó. Vou falar o seguinte, que eu tenho 16 gramas de metano para cada 1 mol. E em 1 mol de metano, 1 mol de CH4, eu sei que eu tenho 22,4 litros de CH4. Esse 22,4 litros, que é o volume molar, ele é para qualquer gás, tá? Na CNTP. Nas condições que eu falei, né? Temperatura de 0 graus, graus Celsius e uma pressão de uma atmosfera. Então, para o metano, 16 gramas está para 1 mol, que está para 22,4 litros. A questão disse que eu tenho 1,6 quilogramas. Com 1,6 quilogramas, quantos gramas eu tenho? Vou ter que fazer essa conversão de massa. A massa que eu tenho no exercício é de 1,6 quilogramas. Para a gente converter para a unidade de gramas,
você vai pegar esse valor e vai multiplicar ele por 1000. É só você pegar 1,6 e andar 0,3 casas para a direita. Aí você corta a vírgula aqui, nesses vãozinhos que ficaram vazios aqui, ó, você vai adicionar 2 zeros. E a vírgula tem que sair daqui. Vai ficar 1600. Ou seja, aqui a gente vai ter um valor de 1.600 gramas, tá? 1.600 gramas de metano equivalem a gente dizer que a gente tem 1,6 quilogramas de metano. Então, aqui embaixo, observe que a gente fez 3 colunas. A primeira coluna é a coluna onde eu coloquei uma unidade de medida de massa. Na segunda coluna, o mol ele é uma quantidade de matéria. Então, a minha segunda grandeza é a quantidade de matéria que a gente tem. E na terceira grandeza que a gente colocou aqui, ó, foi um volume para cada mol, né? Um volume molar. Eu vou por aqui volume. Então, eu tenho massa, quantidade de matéria, volume. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, com a massa de 1,6 kg, que são 1.600 gramas, qual vai ser o volume que eu vou ter? Você vai colocar aqui embaixo, com 1.600 gramas de CH4, qual vai ser o volume produzido em litros de CH4? A gente vai fazer esse cálculo aqui primeiro. Esse cálculo você pode fazer por regra de 3, que seria uma multiplicação cruzada entre o x que está aqui e o 16 aqui, o 1.600 aqui e o 22,4 litros aqui. Professor, e esse 1 mol aqui? Ele não vai entrar na regra de 3. Eu usei ele só para relacionar. Ó, só para dizer que se em 16 gramas eu tenho 1 mol e eu tenho 1 mol em 22,4 litros, eu poderia dizer diretamente que eu tenho 16 gramas, em 16 gramas eu tenho 22,4 litros. Eu só usei esse mol para fazer essa relação. Então, você pode até mesmo chegar aqui, ó, apagar esse mol, tirar aqui a quantidade de matéria e fazer a relação direta entre o volume e a massa, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, você pode fazer essa regra de 3 assim. Só que, mais fácil ainda do que fazer essa regra de 3, essas multiplicações cruzadas, você pode perceber que daqui para cá, ó, de cima para baixo, eu multipliquei por 100 o valor. 16 vezes 100 vai dar 1.600. Então, é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, pegar o 22,4 e multiplicar por 100, que aí eu já acho o x. Sem ter que fazer todos os cálculos da regra de 3, multiplicar, depois dividir, multiplicar por 100 é mais fácil, ó. Porque se eu chegar e pegar 22,4 vezes 100, é só eu jogar a vírgula duas casas para a direita, né? E aí eu vou ter 224, ó, 1, 2. Vai ficar um vãozinho vazio que vai ser um zero. Então, o x vai ser igual a 2.240 litros, que é o valor do meu x, de CH4. Professor, então já chegamos no resultado, porque achamos o volume, né? Não, ainda não, porque essa questão, aí eu até acho que essa questão foi boazinha, ela poderia ter colocado esse valor aqui dentre as alternativas, ó. Ela não fez isso. Ela poderia ter colocado e ia derrubar muita gente. Mas ela fala aqui, ó, o volume consumido em metros cúbicos, ela não quer saber em litros. Então, você vai vir aqui, vai pegar esse valor, como que eu converto de litro para metro cúbico? Pego esse valor e divido por 1000. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui atrás, ó, essa vírgula que está implícita, e andar com ela agora para esquerda, porque eu estou dividindo 1, 2, 3 casas, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, o resultado que a gente vai encontrar agora, ele vai ser 2,24 metros cúbicos de CH4. Esse volume que a gente encontrou aqui, em metros cúbicos, é o volume que a questão está procurando, tá? Para aqueles 1,6 quilogramas de gás natural. Então, em 1,6 quilogramas de metano, a gente utilizou aqui esse volume de 2,24 metros cúbicos de gás metano nesses meses que foi passado pelo exercício, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui sim nós terminamos a resolução dessa questão. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, procurar esse 2,24. Está aqui na letra A, nossa alternativa correta.
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!